Oi, Pronto. Consegue ouvir? tô ouvindo agora. Vamos aguardar agora o pessoal chegar. Às vezes acontece esse problema de conexão. Problemas técnicos. Quando é ao vivo, tudo acontece, né? Sim, O pessoal vai chegando de mas, novo. mas Então, retornamos. isso. Eu vou pedir que você, Vitor, se apresente de novo, porque eu acredito que ela vai ficar salva essa, né? Então, para que as pessoas saibam quem é você. Tá. Então, eu sou Vitor Aguiar, eu tô no Instagram Infinito Potencial. Eu hoje trabalho, eu me intitulo Mecânico da Mente. Porque hoje a especialidade é fazer com que as pessoas entendam que o pensamento delas é que está criando a realidade que elas estão vivendo. E se a realidade que elas estão vivendo é muito agradável, elas precisam mudar pensamentos. Então, o meu trabalho é a mudar seus pensamentos para criar novas realidades, entendeu? Então, para isso eu uso técnicas e hoje a técnica que é mais eficaz, no meu ponto de vista, é a barra de Axis, no qual eu dou aula, né? Sou é, facilitador de barras de Axis, que é uma das ferramentas do sistema Access Consciousness, que é o acesso à consciência. E e tudo se baseia em crenças limitantes, né? O que o Access faz é tirar as crenças que te limitam para que você possa expandir e ser o ser infinito e criar, né, com a sua magia, né, de criação que todos nós temos, sem as crenças que geralmente nos colocam em caixas limitadoras. O meu trabalho é identificar qual a crença que está limitando a pessoa a sair daquele espaço que ela se colocou. Entendi. Então aí, falhou um pouquinho, Vitor. Congelou a imagem um pouco. Voltou? Voltou. Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Para você, para mim travou um pouco você aqui falando, mas deu para pegar o vídeo direitinho. A gente já fez a nossa prece inicial, não é? Não foi na live anterior, né? Que antes de cancelar e vir para essa. Então, eu acho que já vou dar continuidade aqui com o Vitor, aproveitar a conexão. Vitor, o que é crenças limitantes, né? O banner vem a divulgação, o que te limita, né? E o que seria crença limitante? São crenças religiosas ou são outros tipos de crenças que não tem nada a ver com religião, né? Só para esclarecer a Não. diferença de tem a crença de crer, Crença, né? isso. Crença é. Primeiro, a nossa vida ela é baseada em crenças. A gente vive a partir de crenças, não necessariamente religiosas, mas crenças são todas as informações que chegam para a gente do externo que fazem com que a gente armazene essa informação no nosso cérebro. E essa informação ela vai criar uma realidade. Então, geralmente, as crenças elas vêm o quê? Da nossa família, dos nossos ancestrais, da nossa escola, dos professores, das pessoas que nos rodeiam e da religião também, para aqueles que são religiosos. Então, todas as informações que a gente recebe passam a ser as nossas crenças. Uhum. Então, por que que elas limitam? Porque se você não vê essa informação de um outro ângulo, você só vai ficar fazendo ou prestando atenção ou vivendo a partir daquela informação. Por isso que se chama limitante, porque ela está limitada a um único ponto de vista. Entendeu? Então, todas as informações que a gente recebe e que nos limitam a um único ponto de vista, ela fica limitada, por isso crença limitante. Entendi. Então a gente pode dizer que crenças limitantes, elas vêm a sua origem da questão familiar, dos P's, né? Pais, mães, Uhum. enfim, pastores, padres, tudo com P, né? Sim, Então, também, né? Dos meios de informação em geral, né? Porque você pode também estar limitado por exemplo, a um veículo de comunicação. E,
E esse veículo de comunicação, ele vai te dar uma informação e se você ficar limitado só a esse veículo, você vai estar com a crença limitante daquele canal. Então, o bacana é que você possa ver todos os canais e assim ter o seu ponto de vista sobre aquele assunto. Isso, entendi. Então, o que a gente pode dizer do bullying também? O bullying, né? Os relacionamentos abusivos, digamos o que mais? Aquelas frases, né, que a gente absorve na infância, por exemplo, você não é capaz, você não pode, você é pobre, o dinheiro não traz felicidade, todo homem trai, coisas do tipo. Seriam crenças Então, limitantes. tudo isso são sentenças que limitam o ser a viver aquilo. Então, quando você recebe uma informação, sei lá, você é burro, por exemplo. Você é burro. Essa informação ela entra para o teu cérebro e o teu cérebro ele não faz um julgamento emocional sobre aquilo. Ele entra com aquela informação e ele processa essa informação como sendo a verdade. Então, quando você imputa essa informação no teu cérebro, eu sou burro, tudo que vier para você fazer como um desafio, você não vai encarar, porque dentro do teu cérebro tem uma informação que você não é capaz, que você é burro. Entendeu? Então, o que a gente tem que fazer é limpar todas essas informações como uma memória de um computador onde tem arquivos que não prestam, que você não usa mais. A gente tem que remover essas informações, limpar o HD do teu cérebro, no caso, né, de lixo, e aí, com isso, você abre espaço para novas informações entrarem e você criar uma nova realidade, uma nova vida. Então, por exemplo, as pessoas que sofrem bullying, elas sofrem porque as pessoas são limitadas em uma determinada informação, em determinada crença. Entendeu? Então, tudo que pauta a nossa vida é por conta de coisas que a gente acredita. E não necessariamente isso vem só da religião, entende? Às vezes vem da sua base familiar, às vezes vem da escola onde você estudou. E para você perceber isso, você precisa entrar num caminho de autoconhecimento. Para você, através da consciência, entender que aquilo ali não necessariamente é uma verdade absoluta. Que você pode pensar e agir de outra forma. Entendi. Então, no caso, as pessoas, né, grande parte, eu estava fazendo uma pesquisa sobre o assunto, né, e grande parte das pessoas sofrem com crenças limitantes. Na verdade, todos nós sofremos de crenças limitantes, né? E a gente vai falar mais à frente a respeito do tratamento, né? Mas, em grande parte, as pessoas vivem sob crenças limitantes, sejam elas Sim, dogmáticas, religiosas, sejam elas relacionadas à autoestima, sejam elas relacionadas ao próprio relacionamento, né? Então, são coisas que começam com uma base, na verdade, todo o foco começa na família, né? Porque é a primeira uhum, sociedade que o indivíduo inicia, né? Então, sim, a partir que os pais, de uma determinada maneira, dizem coisas para os seus filhos, até inconscientemente, né? Às vezes até num processo sem saber a consequência, isso gera todo esse processo de autolimitação, né? De eu não sou sim. capaz, posso aprender, né? Eu preciso ser o melhor. E o vitimismo também entra como um processo de crenças, né? Porque você acha, né? Eu não sei se você vai concordar com isso, mas, por exemplo, uma pessoa que às vezes não tem um carinho familiar, né? Ele ou ela, né? Fica doente, por exemplo, ou se machuca, ou algo do sentido, nesse sentido. No momento de doença, percebe que as pessoas se impiedam por ela, ela acha que começa a entender, né? Eu não sei se também entenderia como uma crença limitante, que que toda vez que ela adoece, ela recebe carinho, ela vai começar a fazer chantagens emocionais, que é justamente Sim, mostrar doente para receber o carinho. Isso seria uma crença limitante? Algo que sim. internaliza também? Isso aí é mais um mecanismo que o cérebro constrói para receber aquilo que ele crê que sente falta. Então, assim, se, por exemplo, ele crê que precisa de carinho, e a pessoa crê que precisa de carinho e não está recebendo esse carinho, e o cérebro manda uma informação que se ela ficar doente vai receber carinho, então ela cria essa doença para que possa receber esse carinho que é
o início de toda a crença da pessoa, entendeu? Então, assim, esse é um processo de desconstrução que a pessoa tem que entender através da consciência para poder retirar essa informação no caso, nesse caso que você citou, não criar uma enfermidade para poder receber carinho, entendeu? Mas como você falou, às vezes, muitas das vezes, né, na maioria das vezes, no nosso núcleo familiar é onde a gente recebe as crenças principais. Só que os nossos pais, eles também receberam dos seus pais essa informação. Então, essas crenças, elas se perpetuam por gerações, né? Então, como interromper isso? Só com autoconhecimento. Entendeu? Porque se eu, por exemplo, recebi uma informação dos meus pais que hoje, com o autoconhecimento que eu tenho, eu identifico que é uma informação que não faz parte mais da minha vida. Então eu não preciso mais seguir. Entendeu? Então, mas você só consegue interromper essa cadeia, essa perpetuação, se você se conhecer. Porque senão fica é automático, entendeu? Você recebe, passa para os seus filhos recebem, passa para os filhos. E aí vai uma sucessão de crenças limitantes por desconhecimento de si próprio. Isso. Essa é a palavra correta, né? E por que a gente alimenta Uhum. essas crenças, né, diante do que você já Por trabalha e inconsciência. ciência, né? Por Muito bom. inconsciência, porque a pessoa não se dá conta de que aquilo é uma crença que está limitando a vida dela. Ela simplesmente recebe essa verdade, né? E ela passa a seguir isso como sendo a pauta da vida dela. Por quê? Porque os pais, o pastor, enfim, diz que é a verdade. Mas o que é a verdade, né? Porque a verdade para você pode ser a mentira para o outro. Então, no final das contas, a sua vida é pautada naquilo que você acredita, né? O que você acredita é diferente do que eu acredito. Então, a minha realidade é diferente da sua. E eu não posso dizer que eu sou melhor do que você, ou eu estou mais certo que você, ou você está errado, eu estou certo. Não. Eu estou construindo a minha vida a partir daquilo que eu acredito. E vou vivendo assim até que eu mude a minha crença, até que eu mude o meu ponto de vista. E assim a minha vida vai mudando, por quê? Porque eu estou mudando o meu ponto de vista, a minha realidade. Então, toda vida, a pessoa que não muda na vida, ela simplesmente não mudou porque ela não expandiu a sua consciência. Ela não viu que seria capaz de ver aquela situação por um outro ângulo e experimentar de forma diferente. Isso entra um pouco naquilo que falam, né, da cocriação, né? Na doutrina espírita, a gente fala do campo mental, do perispírito, né, o corpo físico do ser individual, né, de cada pessoa. E esse campo mental, o registro, né, a ciência seria o Uhum, subconsciente. Na verdade, uhum, é a bagagem internalizada daquele indivíduo. Então, dessa maneira, essas memórias que a gente sabe que toda crença ela vai para o nosso subconsciente, porque o cérebro realmente ele não tem essa capacidade de distinguir o que é real e o que não é. Por isso a questão do não perdão, né? Você que não perdoa, você quando pensa naquilo que te magoa, você revive as imagens e o seu cérebro entende que aquilo está acontecendo novamente e você volta a sentir as mesmas coisas, por isso o mesmo sentimento. uhum. Então, que maneira, diante do seu trabalho, né, que é o de barra de axis, como você falou, a terapeuta e né, do mecânico da mente, de que maneira as crenças limitantes ela interferem na vida do indivíduo? Você poderia trazer exemplos, porque talvez algumas pessoas aqui, né, possam estar vivendo e diante do quadro que você já trabalha, do que você já viu até hoje, possa talvez até ajudar alguma pessoa aqui. Bom, tudo se dá através de perguntas, né? Então, quando a pessoa entra num caso clínico, assim, com alguma situação, é, eu não faço nenhum tipo de julgamento sobre o que ela está trazendo, mas eu começo a fazer perguntas para ela, e como a verdade está dentro dela, ela vai tirar dela mesma através das perguntas que eu estou fazendo. E com isso ela gera uma consciência sobre aquilo. Né? Através de perguntas, você vai fazendo, você joga a pessoa num campo de informação que está dentro dela mesmo, esse campo, de forma que ela consiga olhar aquela situação por um outro ângulo, por um outro prisma.
Então, a partir desse momento, ela passa a fazer escolhas. Escolhas diferentes, se ela quiser, se ela desejar. Então, assim, como seria a pessoa dar essa possibilidade para ela mesma de enxergar o seu problema de um outro ângulo, né? E aí, enxergando esse problema de um outro ângulo, ela pode falar assim, não, agora eu vou experimentar agir dessa forma. E aí as coisas vão mudando automaticamente. A partir do momento que ela faz o movimento, toda aquela problemática se movimenta também. Né? Geralmente a gente persiste num problema porque a gente tem apego a ele. Isso. E tem um valor. Esse problema ele só existe porque ele tem um valor para a gente. Se não tivesse valor, a gente não daria atenção para ele. Essa é a realidade. Então, quando eu entro para consertar a mente, é fazer com que a pessoa enxergue que ela está dando um valor para aquilo. E aquilo só Uhum. vai sumir quando ela desvalorizar, entendeu? Ela joga fora como se fosse lixo. E aí aquele peso sai, simplesmente dilui, entendeu? Não existe tempo para isso. Existe o acesso à consciência para aquilo. Entendeu? Então, assim, funciona de uma forma mágica, porque se a pessoa escolher, ela sai daquele ponto assim, ó, instantaneamente. Mas se ela não saiu, é porque ela ainda está valorizando. Então, o Isso. trabalho é fazer com que a pessoa faça esse movimento para que aquele problema também se movimente e se desfaça. Né? Isso. E presencialmente tem as barras, né? A gente chama de correr barras, que é tocar uns pontos na cabeça para fazer com que a frequência vibracional que é gerada no campo, no toque, elimine aquela informação também. Isso. Eu lembro você falando, você tem que correr suas barras para Sim. ajudar. Porque realmente a gente introduz, né? Mesmo que inconscientemente, a gente o tempo todo tá sobre esses ataques, né? Entre aspas, Uhum. de crenças da TV, vem de uma comparação com uma outra pessoa, uma frase do chefe, né? Ou algo que veio, e como você disse, né? Tem um sentimento, tem um grau de valor. E muitas vezes esse grau Uhum. de que foi uma mãe que disse, foi um pai que disse, um professor, um amigo, uma pessoa, uma figura que para aquela pessoa Uhum. grau de importância. O medo, eu acho que está muito presente nessas crenças limitantes, Sim. porque a pessoa, impede a pessoa de avançar muitas vezes. Ela tem medo Sim. de tomar decisões, tem medo, né, de realizar alguma coisa porque ela acha incapaz de realizar alguma coisa. O Beto está aqui Sim. dizendo, né, o Beto Barro, ele diz: aí quando você pensa em aprender violão, vem aquela voz interior e diz: não tenho talento artístico, melhor nem tentar. Então você desiste de tentar aprender porque acha que não vai conseguir. Isso é uma crença limitante? Ele está perguntando. Com certeza. Quando a voz interior diz que você não tem talento, primeiro, você ouviu isso de algum lugar, entendeu? Alguma pessoa, mesmo que você não tenha consciência, alguém te imputou essa informação, porque senão ela não sairia, entendeu? Imagina que o nosso cérebro é um HD. Então, essa voz interior que tem essa informação, ela foi imputada ou por alguém que falou em algum momento na tua infância, não sei, assim, isso teria que ser descoberto. Mas o que importa é que você sabendo que essa é uma informação que não condiz com o desejo da tua consciência, do teu ser, do seu espírito, você simplesmente não dá ouvido a essa voz. Entendeu? Tipo, é ignorar a voz que te para, a voz que te limita. Porque o que acontece? É, nós somos. A gente tem muitos sabotadores internos. E esses sabotadores são justamente porque o nosso ego, né, a nossa persona, gosta de conforto, não gosta do desconhecido, não gosta de sair da zona conhecida e da zona confortável. Então, qualquer movimento que você fizer para sair da zona de conforto, vai vir a voz para te sabotar. Então, sabendo dessa informação, você não vai dar ouvidos a essa voz. Se você quer fazer um movimento de sair da zona de conforto para fazer algo desconhecido, vai lá e faz. Entendeu? A voz vai vir, é normal, isso é inerente ao movimento de mudança. Mas você simplesmente vai ignorar e vai fazer. Uhum.
Até porque o medo, né, que a gente fala que bloqueia, é ele o instinto, né, ainda primitivo do homem, que é a questão de lei de conservação. Se não fosse o medo, a Uhum, gente estaria à rua de qualquer jeito, poderia ser atropelado, e entre outras situações. Mas uhum. quando ele interfere no individualismo da pessoa, na vida pessoal, né, nas suas decisões, aí realmente precisa rever por que isso vem, de onde vem, por que eu tenho medo, por que eu me limito, né? Então a gente tem que Sim, analisar porque nós temos toda a capacidade, né? Quem diz que não tem isso é a nossa capacidade, nós mesmos. Mas todos nós temos, somos possuidores, né, dessa transformação. Vitor, qual o caminho para a gente, né, se libertar, por exemplo, das crenças limitantes? Né, você fala, você como um professor de barra de Axis, né, na visão do Axis, né, que eu acho que é o que mais corresponde também a esse processo, além do autoconhecimento, né? sim. A primeira coisa, acho que a mais importante de todas, é meio que quase que romper com um paradigma social de julgamento, né? A gente vive numa sociedade julgadora. Então, se você faz alguma coisa, você vai ser julgado. Se não fizer, vai ser julgado também. Então, assim, as pessoas, elas são predispostas a julgar sempre. Então, para você fazer algo diferente, você tem que sair desse espaço de julgamento, inclusive de si próprio, né? E Então, a partir do momento que você identifica que você está se julgando ou julgando o outro, você vai estar se limitando de alguma forma. Então, é eliminar o julgamento da vida, né? Porque dentro da visão do Axis não existe certo e errado, não existe bom e mal. Existe consciência, e consciência engloba tudo. Tudo que existe é consciência, né? Então, assim, se você está nesse espaço de é, dualidade, de julgamento, você sempre vai estar no campo de limitação. Então, a primeira coisa é se perceber o quanto você se julga, o quanto está julgando o outro. E percebendo isso, sair desse espaço de julgamento e fazer o que a sua intuição, a sua consciência está te trazendo como uma experiência para experimentar mesmo a vida, né? Experimentar de. Lógico, a gente sempre vendo que dentro dessa experiência você não pode invadir o espaço do outro. Você tem que respeitar o outro, né? Dentro desse campo onde a sua experiência não pode ser, não pode afetar o próximo, né, de alguma forma. Então, fazer as coisas sem julgar, só no campo da experiência mesmo, né? E se não tiver bom, muda, escolhe diferente. É assim que se começa, né? Experimentando aquilo que tem vontade e também sem esse peso de culpa, né? De que se não estou gostando, tem que continuar, porque alguém disse que tem que ser assim. Não. Tipo, ouve a sua voz interior e muda se não tiver bom. isso. É a questão da autoconsciência, né? Para você compreender, né? E libertar, porque assim, o nosso cérebro, a gente não usa a totalidade do nosso cérebro, né? Já é cientificamente comprovado. A gente usa uma pequena parte, uma pequena parcela. A gente ainda não tem essa dimensão da potencialidade que possuímos, né? Então, Uhum, também tem essa capacidade da autocura, né? Muita gente não sabe disso, né? Então, elas acabam aderindo muitas vezes crenças limitantes, né? Até vinda, né? De família, enfim, elas acham que são assim, que são doentes e que elas precisam do remédio muitas vezes. O remédio é necessário, claro, né? Não estou descartando nenhuma hipótese aqui, mas todos nós somos detentores dessa autocura, desse autoconhecimento. sim. Pessoas com um maior grau, né, de conhecimento consigo mesmas, elas menos adoecem porque elas têm essa compreensão. E quando adoecem, se curam rápido. Então, é um processo Uhum. mesmo de autoconhecimento, né? Sempre levando para a reflexão do eu, né? Do ciclo, né? Do eu. Claro. A nossa vida, a nossa realidade, ela é construída a partir daquilo que a gente está pensando. E se você não tem consciência dos seus pensamentos, os seus pensamentos vão invadir a sua mente e vão te dominar, entendeu? E Isso. aí a questão é, esse pensamento que está passando na minha mente, ele é um pensamento construtivo ou destrutivo? Esse pensamento que está passando aqui é um pensamento que expande ou um pensamento que contrai, que me limita, que me deixa numa zona em que eu não avanço?
Quando você começa a perceber os tipos de pensamentos que estão passando na sua mente, você vai ver que a sua vida é fruto dos seus pensamentos. E aí Uhum. precisa mudar tudo isso para poder ter uma vida diferente, entendeu? Como é que você vai ter uma vida próspera, por exemplo, uma vida de dinheiro, uma vida de abundância, se você tem um pensamento de falta, de escassez, de mesquinharia, de que não, isso aqui tem que economizar porque vai, entendeu? Não vai. É isso que está criando a sua vida. Aí é a Isso. mesma coisa. Como é que você quer ter uma vida saudável se você só pensa em doença, se você pensa que vai morrer, que é isso, que é aquilo? Você está pensando isso, você está atraindo isso, né? Atomicamente, você está construindo essa realidade para você. Então não tem como você ter uma vida saudável se sua cabeça só pensa em doença, né? Isso. Então todas as incongruências que a sua mente cria, você precisa primeiro ter consciência que vem de você, para depois começar o movimento de mudança. Isso. É o que a Tami disse na live anterior, no NEB, na quinta-feira, que você é o que você vibra, né? Ela tem esse Uhum. conhecimento PNL, né? Eu não sei se talvez se aproxime o PNL um pouco da questão do que é reprogramação neurolinguística, né? Sim, PNL. E ela falou justamente isso. Você é o que você vibra, né? Então, se você cria, cocria isso, né? Na sua psicosfera, você vai atrair isso, né? Você, uhum. nutricionistas dizem também, você é o que você come, né? Então, a gente tem que ter essa. Sim. Quanto mais consciência, na verdade, a vida tem nos chamado para isso, né? Para você se autoconhecer. Quanto mais conhecimento você tem sobre si mesmo, mais você tem a capacidade de se dominar e construir, né, toda a sua vida. Porque é E uma isso é coisa a que liberdade, que muitas pessoas buscam, né? A liberdade em si é você estar consciente. Porque com consciência, você faz o que você quiser, porque você vai viver a partir de escolhas. Escolhas não baseadas em julgamentos, mas escolhas baseadas em uma experiência que você escolheu ter. Sem se e importar com o que o outro vai falar, se é boa, se é ruim, se é certo, se é errada. Você simplesmente está experimentando a vida, né? isso. Que é a partir de uma consciência que você tem sobre a sua própria vida. Isso. E uma coisa que eu estava até refletindo, inclusive vou trazer até uma live sobre isso, é sobre espiritismo e prosperidade. Porque assim, Vitor, não é porque o espiritismo, né, eu sou espírita, né, mas porque o espiritismo é uma doutrina comparada a outras religiões, que ela tem uma expansão de consciência maior para muita coisa, mas que não tenha pessoas, um movimento que pensam ainda com alguns pensamentos muito limitantes, com certas Claro, crenças, preconceitos. E eu estava percebendo que não fala sobre prosperidade e espiritismo, porque as pessoas acham e ainda tem aquela ideia de que o dinheiro é algo negativo, que a prosperidade sim, é algo negativo. Só que a gente necessita, né? A gente está aqui para usar a matéria mesmo. A gente não pode viver claro, claro, como se para morrer pelo dinheiro, mas que você precisa, né? E quanto mais as pessoas vivem com essa mentalidade de que o dinheiro pode me fazer mal, eu tenho que ser o coitadinho, né? Que tem que carregar o sim, saco das sim, costas. Isso não é, porque se fosse errado, né, não estaria aqui em nossas mãos. Então, eu acho que uma claro. coisa que eu vi E quando, isso tipo, o dinheiro é uma energia, né? Como tudo que existe é energia, o dinheiro também é uma energia. E como energia, ela não, ela é neutra. A polaridade quem dá é o homem, é a mente, entendeu? Positivo, negativo, bom, mal, é a atitude da pessoa. Só que assim, isso, principalmente em dinheiro, né? Existem muitas crenças que limitam, né? E a religião também limita muito, né? Com relação a isso, colocando o dinheiro como o diabo, a parte negativa da situação da história, né? E aí as né? pessoas elas também trazem do seu passado muito, né, votos de pobreza. Se você for, enfim, entrar em técnicas de regressão de memória, enfim, você vai ver que às vezes a pessoa lá atrás ela fez voto de pobreza por N encarnações para frente, entendeu? Então ela chega aqui com esses registros, né, pactos, um monte de coisa com relação a dinheiro que fazem com que ela viva na escassez, né? Então, isso tudo faz parte de um processo que precisa ser eliminado para que você possa, enfim, viver na prosperidade, na energia da abundância, porque o universo é abundante, né, em tudo.
né? Então, se você não está tendo uma vida abundante, é porque alguma coisa dentro do teu sistema de crença está fazendo com que essa energia não chegue até você abundantemente. E aí Isso. cada pessoa tem uma história, né? E aí a gente não pode generalizar. São tantas crenças, né, que a gente pode até levar, por exemplo, a manga com leite, né, coisas assim que as pessoas, comer, tomar banho, né, muita gente cria algumas coisas e essas coisas internalizam. O chinelo virado, a mãe morre. São coisas Sim, 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 que pegam a gente sempre com a questão emocional. Eu vi aqui que a sim. Jennifer, né? Tô muito feliz que a Jennifer está aqui, gente. Ela diz: e com pensamentos negativos ou desafios complexos a serem enfrentados, peraí, uma pergunta. E com pensamentos negativos ou desafios complexos a serem enfrentados que talvez muitas vezes não superamos ainda, pode-se gerar uma crença limitante por mim mesma e não por um fator externo? Ela está perguntando. Pensamentos negativos e Sim. desafios, né? É o que a gente vê aí. A primeira coisa que tem que ser identificada é de onde vem esse pensamento negativo? Porque muitas vezes a nossa mente é uma antena, né? O nosso cérebro é uma antena, é um receptor e um transmissor. Pode acontecer também de a gente captar do inconsciente coletivo vibrações que não são nossas. Né? Então, por exemplo, muitas vezes as pessoas passam assim, tipo, eu sou uma pessoa geralmente alegre, eu sou uma pessoa geralmente divertida e tal. Do nada amanheci com uma depressão, um pensamento de, eu quero morrer, a vida não vale mais a pena. Esse pensamento não é seu, ele não faz parte do teu sistema de crença, da tua energia. Então você precisa identificar que você está captando um pensamento que não é seu, deixa embora. Entendeu? Não dê atenção a ele. Tipo, vem e vai. Ele só passa pela tua mente, né? Mas você não fixa esse pensamento com você. Porque senão você se apodera dele. E aí ele passa a ser seu. Entendeu? Se você alimenta esse pensamento que não é seu, mas ele chegou na tua mente, você não deixou ele embora, ele passa a ser seu. Então, dentro do Axis também a gente entra com essa questão de devolver um pensamento que não é seu para quem enviou com consciência. Você devolve com consciência. Se recebeu aquele torpedo, toma que não é meu, não quero isso aqui não. Entendeu? Mas você devolve numa outra energia. Trocar o pensamento negativo pelo positivo, né? Vem Sim, não, porque eu mudo, por exemplo, não, não sou capaz, muda, não, sou capaz. Né? Eu tenho feito sim. esse. Vitor, e quais suas dicas, né, para as pessoas que estão agora, vão ouvir essa live, tanto aqui no IGTV como depois no YouTube, é, exercitar, né, esse processo de limpeza de memória, de autoconsciência, né? Quais as dicas que você dá para o pessoal que está aqui assistindo? Então, uma das grandes dicas que eu dou para as pessoas é fazerem perguntas. Sair do espaço de conclusão, né? Então, assim, amanheça, acorde, tipo, de- o- como eu posso ser uma contribuição para o mundo? O que eu posso fazer aqui e agora que vai me surpreender também? Quais os talentos que estão ocultos que eu ainda não descobri? Começa a fazer perguntas, entendeu? Sem necessidade de resposta. A tua própria consciência vai te colocar nos caminhos. Quando você faz uma pergunta, você abre uma porta para a consciência, né? Tipo, toda ciência ela é baseada em perguntas, né? Tipo, as descobertas, elas vêm através de perguntas. Então, as autodescobertas também vêm através de perguntas. Começa a se perguntar, pergunta a Deus, ao universo, a quem você acreditar, ou a você mesmo, né? Faça perguntas, né? Inicie o dia fazendo perguntas. Que surpresas eu posso ter hoje? Quais talentos que eu ainda não descobri em mim? Que se eu descobrisse, eu teria uma vida diferente. Então, eu inicio meu dia fazendo perguntas. E a pergunta, ela traz expansão. E E aí, tem ao longo do dia... Hã? resposta. Sem necessidade de resposta. A resposta, ela vem automaticamente com as conexões que você vai tendo. Com pessoas, com situações. Você vai começar a ver que tudo está conectado quando a resposta chega até você sem um esforço da tua mente. Isso que é o bacana. A São consciência, ela te responde.
Oi? Tudo flui, começa a fluir. Tudo flui. Tudo começa a fluir. E as coisas vão vindo à tua mão de mão beijada, porque a consciência ela está fazendo essas conexões. Não é a tua mente. A tua mente ela te limita porque a mente ela sempre busca uma resposta, né? Só que ela busca uma resposta a partir das suas crenças, do que está dentro do teu cérebro como informação. Então, todas as respostas mentais elas sempre vão ser limitadas. E a consciência não tem limite. Então, quando você faz uma pergunta, você abre o espaço para a sua consciência trazer para você aquilo que estiver disponível, que são infinitas possibilidades. E aí você começa a experimentar essas possibilidades sem julgar se tá boa, se não tá, se é ruim, se é certa, se é errada. Você simplesmente experimenta e cria a partir disso que chega até você. Bonitinho, isso aí, né? Nossa, quanta coisa, né? Acho que dá para ficar um tempão aqui falando. A gente está se aproximando um pouco do nosso Sim, tempo. sim. E eu sei que tem muita coisa para falar, né? Mas eu acho que já deu para entender um pouquinho, né? As crenças limitantes que começam, né, das questões familiares, isso vez Uhum. depois a gente absorve muitas vezes, grande parte, com certeza, a gente absorve isso, influencia no nosso mecanismo, né, de crescimento. Às vezes os nossos comportamentos são baseados naquilo que nos ensinaram, que colocaram sobre nós e que tomamos como verdade, aceitamos. E de alguma forma, né, a gente precisa nos libertar, de alguma forma não, a gente precisa nos libertar porque eu acho também que existem algumas crenças que também nos impulsionam, né? Tem crenças que apesar Uhum. elas nos ensinam a ser melhor, mas eu acho que tem outras que realmente precisam ser modificadas a partir do momento que elas interferem, né, na nossa personalidade, no nosso, na maneira de agir, na maneira como prosperamos, né, seja financeiramente, seja com família, seja com amigos, relacionamento. Então eu acho que essa expansão de consciência, esse autoconhecimento que já ensinava Santo Agostinho, é necessário na nossa vida, né? Sim, Muito. sim. Então é isso, Vitor. Eu fico muito feliz, É, né? Pode então, falar. a dica que eu posso dar também é que, tipo, para a gente ter uma vida bacana, uma vida leve, uma vida divertida, a gente precisa ser nós mesmos. Isso. Então, quanto mais você for da sua essência, mais você vai criar, mais você vai viver alegre, mais você vai viver em diversão. Então, e para isso precisa ter coragem de romper com alguns paradigmas sociais que te colocam em certas caixas. Então, quando a gente tem essa consciência e resolve romper com isso, você passa a ser você e passa a ter uma vida totalmente diferente do que a maioria. Então, essa é a dica que eu dou. Seja você. Seja você e experimente, experimente, sem julgamento se tá bom, se não tá, se tá certo, se tá errado. É, o livre-arbítrio, né, nos é dado justamente para isso, para a gente experimentar e fazer a nossa vida a melhor possível. Né? E a sua vida é a sua vida, a vida do outro é a vida do outro. Cuida da sua e deixa que o outro cuida da dele, e assim o mundo vai ser diferente. Isso. É experimentar as possibilidades, né? Ter essa Sim. consciência do que é para você e o que vai te fazer bem, né? Sem precisar se Uhum. prender ao que o outro vai dizer, a família vai dizer, o que pensa que é o melhor para você. Quem sabe o que é melhor Sim, para a gente sim. somos nós. Então, isso é muito oportuno. E é isso, Vitor. Nossa, eu fico muito grato, né, por esse convite, por Eu você que estar aqui. agradeço. A conexão do PT, que aí já vai dar 1 hora da manhã para você, né? Sim, sim. Mas é um Isso. prazer estar com todos. Espero que eu tenha contribuído com as pessoas que estão ouvindo ao vivo e as que vão ouvir. O meu Instagram é Infinito Potencial. Quem tiver alguma dúvida pode seguir, pode me perguntar. Enfim, estamos aí todos para estarmos conectados, ajudando a expandir e a criar mais consciência e a criar um mundo mais divertido e mais legal para viver. Então é isso, o Ideal está dizendo que muitas pessoas estão saindo de suas caixas. É isso mesmo, Ideal. Vamos parar de nos enquadrar em padrões, né, estabelecidos. Muitos são arcaicos, né, são Uhum. milenares. A gente está vendo esse processo agora, tanto nos Estados Unidos agora de sacudir, como outros lugares aí, porque a gente está passando nesse processo mesmo de despertar de consciência. Então é isso, Vitor. Eu vou finalizar com a nossa prece final. E aí a gente encerra aqui a nossa live. E quem sabe a gente volta aqui, a gente marca uma outra live sobre um outro Sim. assunto relacionado à consciência, tá certo?
Então, galera, vamos Terei um fechar os imenso nossos prazer. olhinhos e vamos, né, fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo por mais, né, uma live de hoje. Obrigado, querido mestre, Senhor Jesus, por todos os ensinamentos, né, que foi um dos grandes pacificadores da nossa história, que nos ensinou tantas coisas e tantas libertações. Foi o primeiro a quebrar paradigmas e a ensinar ao ser humano que somos capazes de sermos felizes e dotados de potencialidades infinitas. Obrigado, Deus, por todas as coisas, né, por ser essa particularidade interna de cada um de nós, que possamos nos reconhecer como deuses e senhores de nossos destinos e que somos capazes, né, de cocriar tudo aquilo que queremos, que buscamos, porque todos nós somos fadados à felicidade, que possamos ter consciência disso e que possamos nos libertar de tudo aquilo que nos prende e que nos limita de ser feliz. Abençoe, Senhor, a todas as pessoas que vão estar ouvindo, né, assistindo esta live, que já estão assistindo, que irão assistir, que todos se sintam tocados, que teu amor se estenda sobre todo o planeta, sobre cada criatura, onde quer que ela se encontre e esteja, principalmente os presidiários, as pessoas nas ruas, as pessoas em asilos, em abrigos, que todos eles sintam o amor em seu coração e a chama da vida chamá-lo novamente para a transformação. Obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja. E é isso aí. Gratidão, gente. Gratidão, Vitor. Então, nos vemos De logo nada. mais. Tchau. Um grande abraço a todos e fiquem aí na paz e com boas vibrações. Tchau, Gente, tchau. lembrando que quem ainda não ouviu a nossa série, né, Vamos Falar de Sexo, ela está disponível aqui no perfil. Estou sempre fazendo propaganda. Graças a Deus, uma galera está ouvindo. Estou conseguindo acompanhar no Spotify. E é isso aí, gente. Vamos conhecer e tomar conhecimento também sobre este assunto, tá bom? Forte Sexo, abraço que é para todo um outro assunto muito limitante. Isso mundo. aí é um assunto que dá pano pra manga. Manga. Nossa, tem muito tabu, tem muito preconceito em cima e a É. gente precisa se libertar. Então, quem quiser, né, iniciar, a nossa série está aqui embaixo, no perfil. O link está no perfil, vamos falar de sexo. Segue lá no Spotify e eu tenho certeza que vai te ajudar um pouquinho também. Tchau, tchau. Valeu, Vitor. Valeu, Tchau, pessoal. tchau. Um abraço. Abraço.